Graça e paz, irmãos. Hoje é dia. Deixa eu ver aqui. Dia 12 de maio. Nós vamos observar mais um texto da Bíblia. 12 de maio de 2025. E nós vamos observar 2 Timóteo, capítulo 3. Eu estou com ele aberto aqui. Estou usando o celular e outro aqui no computador, para a gente poder explanar outros textos também. Fica mais fácil para achar. Vamos direto ao assunto, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Versículo 1 diz assim: Saiba, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, irreverentes, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando, porém, seu poder. Afasta-te desses, pois são estes os que entram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres fracas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas por várias paixões. Sempre estão aprendendo, mas nunca conseguem alcançar o pleno conhecimento da verdade. Assim como Janes e Jambres, né? Só que aqui está faltando outra palavra, resistiram a Moisés, também estes se opõem à verdade. Eles são completamente corrompidos em sua mente e reprovados quanto à fé. Mas não conseguirão avançar, pois a sua insensatez será evidente para todos, assim como aconteceu com aqueles. Tá bom. Qual é a temática de hoje, irmãos? A temática de hoje é o maior sinal sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre a volta do Senhor Jesus. O maior sinal que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Qual é o maior sinal? É a apostasia, junto com a crueldade, a maldade desenfreada. Esse é o sinal. Então, o que nós observamos aqui? Que o apóstolo Paulo, ele fala, movido pelo poder de Deus, e ele vai dizer, né, que nos últimos dias viriam, né, sobrevirão tempos difíceis, né? Ele vai falar aqui sobre esses tempos difíceis, né? Iriam vir pelo meio, né? Acontecimentos difíceis ou tempos onde a igreja passaria dificuldade. E aqui ele não está falando de dificuldade financeira. Porque no decorrer do texto, irmãos, quando nós analisamos de maneira exegética, fazendo aqui uma análise bem simples para compreendermos, ele vai falar a respeito de atributos morais, ele vai falar sobre o comportamento do ser humano. E notem uma coisa, Paulo, ele não escreve essa epístola para ímpios, ele escreve para a igreja, né? Isso é importante nós frisarmos. Se você observar, você vai ver que ele vai dar características aqui do ser humano quando estivesse nos últimos dias. Ó, o versículo 1 diz, nos últimos dias. Que últimos dias são esses? São dias que precedem a volta do Senhor. Esses são os últimos dias. Aí nós vamos observando, então, o que a Bíblia vai dizer, né? Que haveria aqui homens, né,
egoístas, né? O que são esses homens egoístas? São homens que amam a si mesmo. São homens que têm um excessivo interesse próprio. Ou seja, pessoas que não se preocupam com os outros. Pessoas que só se preocupam com si mesmo. Pessoas que não se importam se o outro vai sofrer. Pessoas que não têm preocupação se o outro vai ficar psicologicamente abalado com alguma coisa, se ele vai ficar com algum trauma. Eles não se importam com isso. São pessoas que amam somente a si. Eles vão falar o que eles quiserem a respeito dos outros, eles vão ofender, vão maltratar. Se eles puderem e tiverem a oportunidade de fazer qualquer tipo de negócio com algum irmão, com qualquer pessoa, e poder lesar a pessoa, passar a perna na pessoa, enganar a pessoa, eles não vão perder a oportunidade. É esse tipo de pessoa aqui que Paulo está falando. Ele diz que esses homens são amantes de si mesmos, são avarentos. Avarentos aqui é aquele que tem apego pelo dinheiro, aquele que ama o dinheiro, aquele que gosta de possuir as coisas. O avarento, irmãos, diferente daquele que tem, aquele que trabalha para adquirir, né? Quem não tem vontade de trabalhar, aquele que não tem um carro, né, ou uma casa própria, conseguir algum dia aí comprar o seu carro, comprar a sua casa própria, né, poder dar um conforto melhor para sua família. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando sobre aqueles que realmente amam o dinheiro, que o Deus deles é Mamon, é o dinheiro. Por isso que nós temos visto hoje, irmãos, muitos pregadores que só falam de bênção financeira, só fala de dinheiro, só fala de adquirir. Né? Porque se você der 20, você vai ganhar 40, vai ganhar 100. Ou seja, o reino desses pregadores é aqui na terra. O reino deles é aqui. Eles não estão interessados em anunciar, em propagar, em espalhar as boas novas do Evangelho. Eles estão interessados em arrecadar, em ajuntar, em conseguir mais dinheiro. É interessante, eu vou ler outro texto que está aqui na tela do computador, onde o apóstolo Pedro vai escrever. E se você não prestou atenção, eu quero falar para você aqui, se você analisar todas as epístolas, você vai ver que todas as epístolas vão tratar sobre, presta atenção nisso, falsos ensinos, falsos mestres, corrupção, maldade, engano. Todos vão combater essas coisas. Por quê? Porque eles estavam preocupados em proteger a igreja. Proteger a igreja. Então, observe isso. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante, vai dizer assim, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Esses aqui são os doutores, são os falsos mestres, são aqueles que introduzem de maneira encoberta. O que é encoberta? Que disfarçado, disfarçadamente, algum tipo de ensinamento, algum tipo de doutrina. Né? Então, esses tais aqui, são essas pessoas aqui. Eu congreguei com uma moça, ela congregou um tempo comigo, com a nossa congregação, e ela congregou em uma igreja, né, onde tem um desses falsos apóstolos aí, onde os obreiros lá, eles eram selecionados e deveriam ser mantenedores da obra durante um ano, cada obreiro ali, obreira, né? E foi estipulado para ela um valor de R$1.000 por mês. E foi 12 meses. Ela vendeu uma casa que ela tinha para poder fazer isso.
porque conseguiram colocar na mente dela que Deus iria dar o dobro, que Deus iria abençoar e assim por diante. E não aconteceu. Não aconteceu. Pedro vai alertar a igreja. Essas heresias, ele fala aqui, que são heresias de perdição. O que é uma heresia de perdição? Existe a heresia e a heresia de perdição. A heresia de perdição é aquela que tem cunho destrutivo, é aquela que vai destruir, é aquela que vai deteriorar, é aquela que vai acabar com a vida espiritual da pessoa, é aquela que vai tirar a pessoa do caminho correto, do caminho do céu, do caminho de Deus, e vai colocar em outro caminho, um caminho de perdição. Então essa é a heresia de perdição. É aquele tipo de ensinamento que anda na contramão do ensinamento do Senhor Jesus. Só que note uma coisa: ninguém, nem um falso profeta, que se intitula profeta, homem de Deus, apóstolo, mestre, pastor, bispo, presbítero, diácono, o que for, ou as falsas profetisas que tem por aí, né? Com o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel que a Bíblia fala não é a mulher que se pinta, não é a mulher que coloca um esmalte, não é a mulher que passa um batom nos lábios. O espírito de Jezabel é aquela mulher que, com o espírito maligno, com o espírito do engano, ela vai induzir o povo de Deus a pecar. Porque foi isso que Jezabel fez. É só observar a vida dela, destruindo ali o reino de Israel. Introduzindo no meio do povo idolatria, introduzindo no meio do povo um culto pagão, introduzindo no meio do povo ali heresias, né? O culto pagão. O que é o culto pagão? É quando alguém ou alguma pessoa começa a ensinar coisas que devem ser introduzidas no culto, que não são coisas que a Bíblia ensina que deve haver em um culto. Aí se torna um culto pagão, ou seja, distorce o objetivo do culto, que é glorificar a Deus. Esse é o culto pagão. Nós temos outro ponto aqui a observar. Pedro vai dizer no versículo 2 que muitos seguiriam as dissoluções, pelo qual o caminho da verdade seria blasfemado. Muitas pessoas iriam seguir por vontade própria, a mente cauterizada pelo engano. Mas eles vão seguir os passos, são eles que vão dar os passos atrás desses falsos mestres. O que pode levar uma pessoa a seguir um falso mestre, meus irmãos? Um pouco daqueles atributos que nós estamos lendo também aqui no livro na Epístola a Timóteo, na segunda carta a Timóteo. Esses são atributos, por exemplo, a avareza. A avareza pode levar a pessoa a seguir esses mestres, porque eles vão pregar um tipo de doutrina que não é bíblica, conduzindo as pessoas a um engano financeiro, onde as pessoas pensam que vão adquirir muito dinheiro e não vão. Mas quem na verdade adquire muito dinheiro são os falsos mestres, com suas campanhas, seus votos. Eles induzem as pessoas a contribuírem de maneira desenfreada, vendendo casas, carros, pegando dinheiro emprestado para poder contribuir na congregação. Aí nós temos uma questão, outro ponto. Pedro, no versículo 3, ele vai dizer: e por avareza farão de vós negócio com palavra fingida, pelo desejo, pela avareza, pela vontade de possuir, pela vontade de adquirir, pela vontade de ter dinheiro, pela vontade de ter um carro melhor, de ter uma casa melhor. Eles vão fazer de vocês um meio de ganho, um negócio, como se vocês fossem uma empresa para eles, né, que trabalham a favor deles. Qual palavra que eu devo usar? Trabalham a favor deles voluntariamente, de maneira voluntária para enriquecer eles. Eu volto a dizer aqui, não é pecado você ter um bom carro, uma boa casa. Se você quiser, você pode ter uma Lamborghini, uma Ferrari, mas desde que seja do fruto do seu trabalho. A Bíblia fala, irmãos, que a riqueza é um dom de Deus. Então, alguns crentes, irmãos cristãos mesmo,
Eles têm a vida financeira boa, são abastados financeiramente, ricos. Assim como Abraão foi rico, assim como Isaac foi rico, assim como Jacó foi rico, né? Assim como José de Arimateia, que era discípulo do Senhor Jesus, também era rico, né? Jesus foi sepultado no túmulo de um homem rico para cumprir as Escrituras. Então, é um dom de Deus. Mas como essa pessoa adquiriu essa riqueza? Foi trabalhando? Ele tem uma empresa? Ele fez um investimento? Ele era o que? Um advogado? Um doutor? Um juiz? Um médico? O que era? Qual era a função dele? Qual é a função deste homem na sociedade? Falando aqui de trabalho. A Bíblia condena a riqueza, irmãos, é nas custas da igreja. Nas custas da igreja. Tem vários textos que falam sobre isso. Se não condenasse a riqueza nas custas da igreja, às custas da igreja, né? Pedro não falaria, escrevendo e dizendo, eles vão fazer de vocês um negócio, por causa da avareza, por causa do desejo materialista. Então Pedro escreve por causa disso. Nós temos essa observação aqui a fazer. Então o que nós devemos fazer como igreja? Tome cuidado, observa aquilo que você lê, dependendo do comentário, observa aquilo que você ouve, né? Observa atentamente. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir ali não é só ouvir, de entrar pelo ouvido. Ouvir ali também está falando, irmãos, de assimilar, de compreender, de entender o que se está ouvindo. Ou então Paulo mentiu quando ele escreveu em Romanos que o nosso culto ele é racional, ele é inteligente, é um culto pensante, certo? Então observa muito bem o que você vai ouvir nas ministrações. Tome muito cuidado. Observe também o que tem sido feito com o dinheiro que entra na sua congregação. Você tem visto o dinheiro sendo investido? Você tem visto pessoas que não trabalham secularmente, pastores, obreiros, que estão envolvidos com a igreja, somente com a igreja em tempo integral, estão crescendo financeiramente, pessoas que não têm nenhum tipo de envolvimento secular em questão de trabalho. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, não digno de ser milionário. O salário que a igreja oferece a um pastor que trabalha por tempo integral é para manter ele e a sua família, não enricar ele e a sua família. Então o salário ali vai ter um valor para ele poder pagar o aluguel de sua casa, dependendo do local que eles mandarem ele, que geralmente muda os obreiros, né? Nós vamos ver que os apóstolos geralmente ficavam em um lugar, depois em outro. Há necessidade do obreiro sair de uma cidade para outra, de um estado para outro, ou até mesmo para fora do país. Então ele recebe ali um salário. Algumas igrejas chamam de prebenda, né? Outros de auxílio. Porém, a Bíblia diz que é o salário do obreiro. Esse salário é para pagar o aluguel, comprar as coisas necessárias para a casa, questão de alimento, para ele ter ali o que se vestir, ele e sua família, sapato, calçado, e poder se locomover, principalmente quando é um obreiro que cuida de várias congregações. Então ele tem que se locomover, ir de uma congregação para outra, ir de um lugar para outro. Então, você que congrega em algum lugar, onde você tem visto o seu pastor, que trabalha somente na igreja, enricando, meu amigo, meu irmão, saia desse lugar, procure um lugar sério para você congregar, procure um local onde o culto atenda aos princípios da Bíblia, procure um local onde as pregações, as ministrações são ministrações pautadas nas Escrituras. Observa que a Bíblia vai falar sobre Cristo, sobre o reino de Deus, sobre Deus, sobre os seus atributos. Né? O Antigo Testamento está cheio de referências simbólicas, alegóricas sobre a pessoa de Jesus. A pregação não pode ter outra temática.
A pregação não pode ter outro assunto senão o assunto que leva a igreja a se arrepender dos seus pecados, a pedir perdão, a se prostrar diante de Cristo, a buscar a presença de Cristo, a viver uma vida de intensa santidade. Não pode haver outra coisa. Eu sempre falei, né, com os irmãos, é doloroso para uma igreja, irmãos, os irmãos trabalharem o dia todo, chegarem cansados. Né? Tem irmãos que trabalham sábado, domingo também. Em sua maioria, alguns têm o dia de folga no domingo, outros trabalham. Durante a semana tem os cultos, né? Os cultos com a congregação. A pessoa chega cansada, aquele irmão que trabalhou de servente de pedreiro, o corpo dolorido, outro que trabalha com direito, né? É advogado, é juiz. Nossa, a dor de cabeça, de tanto problema para poder solucionar. E eles vão psicologicamente, mentalmente, emocionalmente cansados, esgotados, fisicamente cansados, esgotados. Vão para um culto, sentam ali para ouvir uma pregação, e a pessoa que recebe a oportunidade, ele vai falar sobre o trabalho dele. O tema da pregação é o trabalho dele ou dela. Faz somente a leitura do texto ali e esquece, some. O texto, eles conseguem sumir com o texto, faz evaporar. E fala o tempo todo daquilo que não é de Deus, do reino, das escrituras. Eu sei que em determinado momento ali na aplicação, você pode contar um breve testemunho ali, né? Você traz no meio da mensagem ali algum tipo de experiência que você teve com Deus no seu trabalho, na família, uma visita, alguma coisa relacionada ali às coisas do Senhor. Mas gastar 30, 40, 50, uma hora, né? 40, 50 minutos, uma hora ou mais falando de outras coisas. Ontem eu estava assistindo um vídeo, eu não consegui assistir tudo, aonde uma pregadora estava pregando sobre o Chaves, falando sobre o Kiko, falando sobre o Chaves. Ela leu um texto, abandonou o texto e foi falar sobre o Chaves e o Kiko. A Igreja de Jesus não está interessada em ouvir uma pregação sobre qualquer outra coisa que não seja Deus. A Igreja de Jesus não. A Bíblia vai dizer, e João narra no capítulo 10 do Evangelho de João, uma parábola que o Senhor Jesus falou sobre o bom pastor, as ovelhas, o mercenário, o ladrão, o salteador. Ali ele está falando, ele está trazendo uma parábola, repreendendo os religiosos da época que eram falsos pastores. E ele vai dizer que as ovelhas dele, ele fala, a minha ovelha, ela ouve a minha voz e ela me segue, mas ela não segue o mercenário, ela não segue o salteador, o ladrão, porque ela desconhece essa voz. Não é a voz do bom pastor. A ovelha, ela vai seguir o bom pastor. O bom pastor é Jesus, irmãos. Esses outros que trazem outro tipo de mensagem, o pastor que Cristo separa, né, que Pedro vai dizer em 1 Pedro 5, vai falar sobre os pastores ali. Ele fala que os pastores, que nós temos um sumo pastor, é um pastor máximo, alguém que está sobre os pastores. O pastor que é comissionado pelo sumo pastor, ele vai pregar a mesma mensagem do bom pastor. Ele vai ter o mesmo tipo de atitude e comportamento do bom pastor. Então nós devemos tomar cuidado. Qual foi o modo de vida de Cristo, dos apóstolos? Observa isso. Observe isso. Então nós temos esses pontos aqui a serem observados, né? Isso é porque nós falamos pouco sobre a questão da avareza. A Bíblia fala mais sobre isso. A Bíblia fala muito mais sobre isso. Mas senão a gente vai ficar só aqui. Já foram mais de 20 minutos. Então nós temos aqui homens avarentos.
né, nos últimos dias. Nós temos aqui outro ponto, o jactancioso, é aquele fanfarrão, né? Ele é associado na Bíblia aqui com uma pessoa arrogante, né? Uma pessoa sem humildade. Você já viu alguém assim? Eu não estou falando aqui somente de pastores, eu estou falando aqui do seio da congregação também. Falsos crentes no meio dos crentes. O jactancioso é aquele que trata mal os irmãos. O jactancioso é aquele que trata os irmãos com indiferença. É aquele que é soberbo, é aquele que trata os irmãos como se fossem com desprezo. Existem muitos obreiros que fazem isso. Tem um na internet muito conhecido que usa um chapelão, né? E ele vai falar assim: vamos, conta o milagre. Eu quero saber de outra coisa, não. Cadê o milagre? Ele vai falar desse jeito aí, né? Maus tratos. Às vezes pessoas simples que vieram do cabo da enxada, da roça, né? Pessoas que não têm leitura, não têm estudo, são tratados com desprezo. São pessoas arrogantes, né? A Bíblia fala aqui dos arrogantes. A Bíblia vai falar aqui dos blasfemos, né? Esses arrogantes aqui são aqueles que se acham superiores aos outros. É aquela pessoa que quer mandar, quer governar, às vezes humilhando, né? Deus separou pastores para poder liderar a igreja. E a Bíblia fala para quê? Para aperfeiçoar a igreja. Para que a igreja seja aperfeiçoada. É para isso que ele separou os obreiros. Mas existem alguns, irmãos, que eles querem a primazia no meio da igreja. A primazia. Paulo sofreu com isso. Sofreu com isso. Irmãos que queriam a primazia. João também sofreu com isso. Sempre teve isso. Isso é desde o começo, irmãos. Sempre teve, sempre existiu pessoas que quisessem a primazia. Às vezes a pessoa, ele quer dominar os outros a seu bel prazer. Pedro vai dizer que o pastor não deve querer dominar o rebanho como se fosse seu, uma propriedade privada, né? Fazer o que quiser. O pastor, ele tem que passar pela porta também. Então ele também tem que obedecer. Ele também tem que se submeter. Ele também tem que estar debaixo do jugo da palavra. Porque alguns cobram, maltratam, humilham, pisam e vivem uma vida de escândalo. Está errado. Não tem moral nenhuma, não tem credibilidade nenhuma para poder repreender, liderar, propagar, falar da palavra de Deus, propagar a palavra, repreender a igreja em questão de pecados, liderar a igreja, né, levando a igreja até Cristo. Ele não tem moral, ele não tem honra, ele não tem credibilidade para isso. Então nós temos que observar esse ponto aí também. Outra questão que nós podemos aqui observar. Blasfemos. A Bíblia diz homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes e blasfemos. O que um blasfemo faz? O que é uma blasfêmia? Eles ofendem a Deus com as suas palavras. Eles ofendem a Deus com as suas heresias. Eles ofendem a Deus com as suas distorções das escrituras. Eles vêm com um pouquinho de verdade, um pouquinho, e enchem de mentira. Preparam, às vezes, aquele sermão, aquela mensagem, para poder distrair a igreja, para a igreja estar ali distraída naquele local. Somente para que as pessoas estejam frequentemente ali, contribuindo para que eles arrecadem para seu bel prazer. Nós temos outra questão. Nós podemos observar aqui, esses blasfemos blasfemam contra Deus com suas atitudes. A Bíblia diz que ai daquele por quem enviar o escândalo. Aqueles que escandalizam as pessoas. Aqueles que têm um comportamento adverso. Eu nunca pensei, meus irmãos, que eu iria ver uma situação que eu vi há alguns dias. Fiquei profundamente triste. Isso já tem mais de 30 dias e eu continuo pensando. Eu vi a esposa de um pastor, que também trabalhando na igreja obreira já há muitos anos,
acho que mais de 50 anos auxiliando uma congregação, assídua nos cultos, e ela congregava em uma igreja e o marido dela pastor em outra igreja. Ela faleceu, ela morreu no hospital, ela teve alguns problemas ali, complicações de saúde. O marido estava no culto, eu estava presente nesse dia, e ele não sabia onde é que ela estava. Recebeu uma ligação, alguém falando que ele precisava ir no hospital. Ele não sabia que o hospital, a mulher estava doente, morrendo no hospital, e ele estava no culto, na igreja, com a gente. Não havia necessidade dele estar ali, porque tem mais obreiros. Ele não é o pastor titular da igreja. E isso me gerou profunda tristeza, profunda angústia, porque são essas situações, irmãos, que nós vemos. A Bíblia fala que os dois se tornariam uma só carne. E é interessante, irmãos, que o marido, ele além de ser provedor, ele além de ser instrutor da sua esposa, né? A Bíblia diz para as mulheres perguntarem seus maridos em casa. Ele é mestre, né? Ele também é protetor. Ele deveria estar com ela. Os últimos momentos dela, os momentos finais da esposa dele. E não é porque estava no campo missionário, porque estava em um lugar muito longe, não tinha condições de estar lá. Não, não tem. Irmãos, hoje nós vivemos aqui no Brasil, né? Eu sou da cidade de Campinas, eu moro aqui, mas sou de outro estado. Nós temos uma facilidade muito grande, irmãos, muito grande, grande demais. E o comportamento dessas pessoas aqui, ó, blasfemos, isso é um tipo de blasfêmia, vocês sabiam? É um tipo de blasfêmia. Eu provo para você. A Bíblia vai dizer, a Bíblia diz, Deus diz assim, ó, eu fui testemunha entre ti e a mulher da sua mocidade. Espera aqui, viu? Eu vou dar um pause aqui que eu vou achar, eu vou ler esse texto, eu vou achar o texto aqui, vou colocar aqui e vou ler para você. É rapidinho, só dar um pause. Certo, meus irmãos, achei aqui, já coloquei aqui na tela. Vou ler para vocês, Malaquias, capítulo 2, versículo de número 14. Ó, e dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosse desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Foi desleal na saúde e na doença. Então foi só na saúde, na doença não. Desleal. Então esses tipos de pessoas aqui são blasfemos. Por quê? Porque eles pisam nas alianças. Ó, Deus diz aqui, ó, e a mulher da tua aliança. O que é isso? O pacto. O pacto que ele fez com a mulher. O contrato que ele fez com a mulher. A aliança que ele fez com a mulher. E o casamento é uma união mística, viu? É uma união espiritual. Não é só algo físico, não. Então isso aqui é blasfêmia. Estão blasfemando. A Bíblia diz aqui, ó, blasfemos. Blasfemos. Blasfemam contra Deus, é um comportamento blasfemo. Abandonar a companheira, a esposa. Pastores que se divorciam para casar com mulheres mais jovens. Obreiros que estão vivendo uma vida de fornicação. Homens e mulheres. O negócio é tão comum que a mulher arruma um namorado, ela é mulher, às vezes tem filhos, já veio de 2, 3, 4, 5 casamentos, tá igual a mulher samaritana. Arruma um namorado, e o namorado vai e dorme com ela, tem as relações sexuais, ele vai pro culto, né? Age como se nada tivesse acontecendo. Obreiros assim também. Obreiros vão pro culto como se nada tivesse acontecendo. Participam ali das coisas na igreja, normal. Né? Outros faltam no dia da Santa Ceia como se fosse resolver. Eu vou faltar porque eu não vou participar, porque eu estou assim. João vai falar sobre aquele que vive na prática do pecado. Essa pessoa que vive na prática do pecado, a Bíblia vai tratar ele como não salvo. Então não adianta ficar sem participar da ceia.
Não adianta. A condenação está sobre essa pessoa do mesmo jeito. O que nós estamos precisando hoje? Isso aqui não enche igreja. Estamos precisando, se você é obreiro e está me ouvindo, que preguem a verdade, independente se a igreja vai estar cheia, se ela vai estar vazia, o que for. Pregue a verdade. Anuncie a verdade. Transmita a verdade para as pessoas. A Bíblia foi escrita para anunciar o perdão de Jesus, sim. Mas ela também foi escrita para confrontar o nosso pecado. A igreja precisa ter o pecado dela confrontado. Tem uma necessidade que isso aconteça. A Bíblia continua falando, ó, desobedientes, pessoas desobedientes, ó, desobediente, impessoável, não complacente, contumas ou contumaz, desobediente, pessoa que não obedece, pessoa que não aceita. Isso aqui, irmãos, eu já falei, não é a ideologia do pastor que ele tem que obedecer. É obedecer as escrituras. Obedecer a Bíblia. O pastor tem que obedecer. O pastor tem que ter prazer em obedecer. Os obreiros têm que ter prazer em obedecer. A igreja tem que ter prazer em obedecer. Se Jesus falou ali, pronto. Está falado. São pessoas que às vezes ela é tão reverente, tão obediente no serviço, e quando chega na congregação, ela é ingrata, é desobediente. A Bíblia vai falar aqui, ó, desobedientes a pais, a mães. A pais, a mães. Você está congregando. A Bíblia diz desobedientes a pais e a mães. Irmão, eu estou falando aqui sobre ser obediente à lei de Deus, à Bíblia. Alguém pode pensar, saiu da exegese, errou o contexto. Não errei. Efésios capítulo 6, versículo 1 em diante, vai falar sobre honrar o pai e a mãe. Vai falar sobre isso. Será que nós não estamos vendo isso na juventude? Isso aí é desobedecer à Bíblia. Se a pessoa não consegue obedecer o pai e a mãe, ela vai obedecer a Deus? Se ela não consegue obedecer o pai e a mãe que ela vê, ela vai obedecer a Deus que ele não vê? A Bíblia diz que se você não amar seu irmão que você vê, você não vai amar a Deus que você não vê. Como que é isso? Nós temos essa observação. Nunca se houve uma geração de filhos tão ingratos e desobedientes, tão profanos como hoje. Filhos irreverentes a pais e mães. E nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que não tem o costume de obedecer. É difícil. Ingratos, irreverentes, não tem reverência. Irreverentes, eu quero até ver aqui, vamos ver aqui, irreverentes. Irreverentes, ó. A palavra irreverente aqui foi tirada do grego anósios, que quer dizer ímpio, mal. O que é ímpio? O ímpio, irmãos, é aquele que se deleita na maldade, na impiedade, naquilo que é errado, naquilo que é incorreto. Esse é o ímpio. E nós vemos pessoas assim no meio da congregação? Sim, nós vemos esse tipo de pessoa. A igreja tem todo tipo de pessoa que você pensar. A igreja vai ter um lugar de livre acesso para as pessoas. Ali vai ter obreiro mau, irmãos que são maus, que são ímpios, né? A Bíblia vai falar que sem afeto natural. Perderam aquele afeto natural, aquele tratar comum, simples das pessoas, né? Tem irmão que você vai conversar com ele só te responde com grosseria. Tem irmã que vai conversar com ela só te responde com grosseria. Como se, parece uma empresa mesmo, uma fábrica, onde o encarregado é duro, é rígido, porque infelizmente se deixar alguns colocam a sela nas costas dele como se ele fosse um animal de carga, um cavalo e monta em cima, né? Só falta sair por aí furando de espora. Então essa dureza, essa rispidez, ser ríspido, maltratar as pessoas, a pessoa trabalha o dia inteiro, a pessoa está angustiada por problema de serviço, ela vai para a igreja buscando refrigério, chega lá destratado, maltratado. É difícil isso, viu? Eu estou falando sério, isso aqui é sério. Isso aqui é sério que eu estou lendo aqui, ó. Estamos fazendo uma análise aqui do texto. Ó, sem afeto natural. Irreconciliáveis, não tem como conciliar mais essa pessoa.
não tem como mais conciliar, né? Não tem como você renovar um pacto com essa pessoa. Eles não podem reconciliar com Deus. Eles já pisaram demais o sangue de Jesus. Eles não conseguem reconciliar com alguém. Às vezes tem ali um desentendimento. Uma parte quer reconciliar, quer pedir perdão, quer conversar, mas a outra não, é irreconciliável. Ela não vê que a outra parte está arrependida. Ela não vê que a outra parte não quer mais errar. Irreconciliáveis. Pessoas que também não liberam perdão. Pessoas que carregam mágoa. Pessoas que maltratam o outro. Maltratam. Porque o outro errou, mas se arrependeu. Com sinceridade, você vê a prática de vida da pessoa. Porque tem aqueles que não se arrependem. Tem aquelas pessoas que continuam com suas maldades. Mas o que se arrependeu, você vê que ele está arrependido na conduta dele. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece uma árvore. Então ela produz fruto de arrependimento, como João Batista diz, né? Produzam frutos dignos de arrependimento. Então a gente vai ver, mas outros são irreconciliáveis. São caluniadores. Caluniadores. O que é um caluniador? Vem aqui, ó. Olha o nome usado para um caluniador no grego. Diabolos. Caluniador. O que é um caluniador? Um difamador. É aquele que vai inventar uma coisa. É aquela pessoa, irmãos, que às vezes você até conversa com ela e fala uma coisa e ela inventa outra e joga por cima. É aquele que tem o costume, né? Ele aumenta, mas não inventa? Também. Aumentar também. Né? E outros que já têm o costume de inventar mesmo. Inventar. Eu já tive infelicidades de alguns tipos de conversa com irmãos, eles distorcerem o que eu falei e chegar ao ouvido de outro que eu falei uma determinada coisa sem ter ao menos citado aquilo ali. Às vezes foi um outro assunto e a pessoa vai, entendeu? E fala uma coisa. Então, caluniador aqui é aquele que é propenso a difamar. Por isso que Tiago vai dizer, para a gente tomar cuidado, reter a língua. Tiago vai dizer que o varão que consegue dominar a língua, ele consegue viver de maneira perfeita. Nós não somos perfeitos, mas Tiago vai mostrar que quanto mais você dominar a sua língua, quanto mais você segurar o que falar, quanto mais você ter controle sobre o que falar, melhor você vai caminhar com Deus. Uma vida mais santa, mais pura você vai ter. É isso que Tiago está dizendo. Interessante, né? Vamos continuar. Vamos observar aqui. Eu estou quase finalizando também, porque senão fica muito grande a mensagem e fica cansativo, né? Ó, essas pessoas aqui são caluniadores, não têm domínio próprio, como a Bíblia diz aqui, ó, sem domínio próprio. Eles não conseguem, eles às vezes tentam, mas é aquele negócio que fica e ele vai e ele consegue ser dominado e vai, pratica. Ele fala, eu não vou fazer, não vai lá, ele é fora do controle. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele não tem domínio próprio, ele é fora do controle, já fugiu do seu controle. Ele não consegue mais se controlar. Alguns que têm um sentido ali que ele tenta transparecer uma aparência de piedade, mas ele acaba negando com as suas obras. Né? É aquele que, desculpa, é aquele que parece piedoso, mas nega com as obras. Parece, mas não é. É uma miragem, né? É uma verdadeira miragem. Nós temos aqui também, eles são cruéis, eles são inimigos do bem. A crueldade, irmãos, é algo que está ativo dentro do coração deles. Coração, quando a Bíblia fala de coração, está falando de mente. A crueldade está ali, ele não se importa. Nós voltamos lá para o início de novo, né? Lá para o início, tempos trabalhosos. Ele não se importa que a pessoa vai ficar psicologicamente doente. Ele é cruel. Ele não se importa se ele vai fazer alguma coisa, ele vai falar e vai deixar a pessoa psicologicamente abalado. Ele não se importa se o emocional da pessoa vai ficar decaído, né? Se a pessoa vai ficar oprimido com as coisas que ele fez, com as coisas que ele falou. Ele não se importa, ele é cruel. Ele é cruel, ele vem de crueldade. É o oposto de ser misericordioso. Ele não tem misericórdia. Ele não se coloca no lugar do outro.
mas ele humilha, ele pisa, ele maltrata, sem dó, né? Ele não tem piedade da pessoa. Essa pessoa que é cruel, né? Vem do grego feroz, ele parece uma besta fera, né? Um leão, quando pega uma presa, ele estraçalha. Então é isso aqui que está querendo dizer. Os tais, quando pegam uma pessoa, uma vítima, eles arrebentam com ele. É isso que significa, né? E são inimigos do bem. Eles são inimigos do que é bom. São inimigos da moralidade. São inimigos do que é correto. São inimigos do que é decente. São inimigos do que Deus realmente quer. Eles são inimigos de tudo que Deus quer, do que Deus exige, do que Deus proporciona para a vida do ser humano. Esse tipo de pessoa aqui, né? Aí a Bíblia diz: e tendo aparência de piedade, mas negando, que é o que eu falei para vocês, negando a aparência de piedade. Eu fico coçando o nariz porque tem uma espuma aqui, ó, e ela tá em volta de tudo aqui na frente e acaba me dando alergia. Mas eles parecem piedosos. O que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que é amante do bem. O que é uma pessoa piedosa aqui, biblicamente aqui, ó? Pessoa piedosa é uma pessoa que pratica as escrituras, é uma pessoa que tem respeito, que tem reverência, é uma pessoa que a vida dele está associada às coisas de Deus. Esse tipo de pessoa é uma pessoa de bom comportamento, uma pessoa de bom testemunho, uma pessoa com a mente pura, uma pessoa de boa índole. Esse aqui é uma pessoa piedosa. Só que a Bíblia diz que eles têm aparência de piedade, mas negam essa aparência. Eles negam, né, o poder dessa aparência. Eles negam o poder aqui, né, dessa aparência. Eles negam a capacidade da piedade. Eles negam. Aí a Bíblia vai dizer, e nós vamos finalizar aqui, ó. Afasta-se desses. Afasta-te. Se afastar. O que significa afastar-se aqui? Né? Não ter comunhão. Afastar-se significa evitar, desprezar. Vem do grego desprezar mesmo. Eu vou ler a palavra grega aqui para vocês. Ó. Ó. Apotrepo. Apotrepo significa afastar-se no grego. Significa não ter comunhão, desprezar, estar distante, não ter vínculo. Não ter vínculo. Ah, mas a pessoa congrega comigo. Paz do Senhor, graça e paz, a paz, pega seu caminho e vai embora. Se puder, nem senta perto. Ah, mas isso é divisão. Jesus não tem comunhão, meus irmãos, com o ímpio. Jesus não tem comunhão com o blasfemo. Jesus não tem comunhão com o mal. Isso aqui, irmãos, é doutrina para a nossa vida. Cuide da sua saúde espiritual, porque os dias são maus. Os dias são maus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família. Não se esqueça de clicar aí, deixando o like, e também de mandar para as outras pessoas. Isso é muito bom, que as pessoas sejam esclarecidas e não sejam mais enganadas. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.